Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jairo, passando rapidinho para falar de um assunto super importante para vocês. Eu recebi essa semana no direct uma pergunta de um seguidor falando sobre um assunto bem importante, bem interessante, sobre a hiperóxia, né? Ele comentou assim: professor, estou com uma dúvida, se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Ele disse que o paciente foi entubado, né? Um paciente, ele trabalha na UTI, o paciente foi entubado. Daí, depois da intubação, deixaram o paciente com uma FO2 de 100%. Ele estava saturando também 100%. E foi passando o tempo, nem um colega médico, nem um colega fisioterapeuta foram observando, não diminuíram a FO2, não foi solicitado gasometria e o paciente passou mais de uma hora, 2 horas, sem essa redução da FO2 e saturando lá 100%. E ele veio me perguntar aonde que entra a atribuição, né, a autonomia do enfermeiro, no caso, se ele pode baixar a FO2, se ele pode coletar uma gasometria sem o médico solicitar, qual seria o papel do enfermeiro diante desse caso. Tá? Então é uma pergunta muito importante, porque às vezes realmente o profissional enfermeiro não sabe das suas atribuições e que são atribuições muito importantes, né? Então, quando a gente fala, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre alguns pontos. Primeiro, na UTI, a gente trabalha em equipe, né? Ninguém trabalha sozinho. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, psicólogo, todo mundo que trabalha dentro da terapia intensiva trabalha em equipe. Ninguém faz nada sozinho, tá? Pelo menos não é para ser dessa forma. O segundo ponto, por que que isso é preocupante? A hiperóxia, já tem vários artigos que mostram que a hiperóxia ela causa dano no paciente. Em alguns casos, ela pode ser até o motivo que o paciente evoluiu a óbito. O que seria essa hiperóxia? É como o nome fala, hiper é aumento, é muito, e óxia vem de oxigênio. Então a hiperóxia é um aumento dos níveis de oxigênio no sangue. É muito comum até a gente ver, por exemplo, nas UPAs, pronto-socorros, o paciente chega com algum desconforto respiratório ou com alguma dor e a gente escuta ainda hoje falar assim, coloca um cateter de O2 lá para ter conforto, né, para melhorar a dor. Isso não se faz, tá? Isso é uma conduta incorreta. Não existe tratamento com oxigênio para conforto. O oxigênio ele é um tratamento para hipoxemia, quando tem pouco oxigênio no sangue. Se o paciente tem os níveis adequados de oxigênio no sangue, né, ele está saturando bem, acima de 93%, não tem necessidade de colocar um suporte de oxigênio para esse paciente. Já o contrário, a hiperóxia, ela vai acontecer quando você oferta muito oxigênio do paciente. Para o paciente, né? A grande maioria das vezes que isso acontece são em pacientes em ventilação mecânica, em que a equipe deixa uma quantidade de oxigênio, né, de FO2, que é a fração inspirada de oxigênio, deixa por muito tempo, daí esse paciente vai ter um acúmulo desse oxigênio no sangue. E isso causa danos nos alvéolos, pode causar danos a nível cerebral, pode causar hemorragia, pode causar atelectasia. Só para vocês terem noção, eu vou dar alguns dados para vocês sobre hiperóxia antes de responder a pergunta do colega, para vocês verem a gravidade desse problema e a preocupação que os profissionais da terapia intensiva têm que ter para evitar esses casos de hiperóxia. O primeiro caso, paciente neonato, né? A criancinha acabou de nascer, foi para a UTI neo. É muito comum esse bebezinho ele receber oxigênio, né? E muitas das vezes ele recebe ali oxigênio demais, porque a criança, o neonato, ele responde muito rápido ao oxigênio, tanto ao excesso quanto à sua falta. É muito comum a gente ver e tem uma patologia que é chamada de retinopatia da prematuridade, que é a criança que recebe muito oxigênio e ela evolui com complicações oculares e pode evoluir até para cegueira. Vocês podem observar, boa parte de crianças que ficam na UTI neo, quando elas crescem, né, 4, 5 anos, normalmente elas já estão usando óculos.
tá? Por o excesso de oxigênio ela causa lá alterações vasculares no olho e a criança tem alteração no olho. Isso não é fatal, isso não é mortal, né? Não vai levar a criança a óbito, mas leva a um problema. Já em adultos, tem um estudo recente até, que foi feito com ratos, um estudo brasileiro. Pegaram 20 ratos, olha que interessante esse estudo. Pegaram 20 ratos e eles colocaram esses ratos na exposição ao oxigênio. Fizeram um grupo, 3 grupos, né? O primeiro grupo colocaram esses ratos com uma FO2 de 100%, né? O ar só tinha oxigênio por 10 minutos. O segundo grupo foi por 30 minutos e o terceiro grupo foi por 1 hora. Tá? E fizeram essa exposição aí dos ratos. Só para lembrar, o primeiro grupo foi em 10 minutos, o segundo grupo com meia hora de exposição ao oxigênio e o terceiro grupo foi com 60 minutos, né? 1 hora. Deixaram eles lá nessa exposição e no outro dia eles mataram esses ratos, né? Para fazer uma análise lá dos alvéolos, fazer análise histológica e saber o que é que aconteceu. Aí foi feito estudos do pulmão desses ratos e foi observado que os ratos que não sofreram essa exposição ao oxigênio tinham um pulmão normal. Os ratos que sofreram a exposição com 10 minutos, eles tinham algumas alterações nas células pulmonares, mas alterações discretas. Já os ratos que foram expostos a 30 minutos, eles já tinham indicativos de processo inflamatório e lesão alveolar, com 30 minutos de exposição a muito oxigênio. No outro dia, né, então 24 horas depois dessa exposição, eles ainda tinham processo inflamatório dentro do pulmão. E os ratos que foram expostos com 60 minutos, estava cheio de infiltrado nas lâminas lá dos alvéolos, muito infiltrado, tinha secreção, tinha marcadores inflamatórios, tinha muita coisa, era um pulmão que estava bem inflamado, realmente, tá com uma exposição de 1 hora. Isso num rato. Agora voltando o caso do nosso colega, que disse que o paciente ficou exposto a uma FO2 de 100% e a equipe, entre aspas, não ligou, né? Nem o médico, nem o enfermeiro, nem o médico, nem o fisioterapeuta observaram e não fizeram nada, não coletaram gasometria. Ele perguntou qual é a atribuição. Então, em primeiro lugar, como eu falei, é uma equipe. O enfermeiro, a sua posição deveria ser conversar com a equipe, né? A equipe trabalha junto, é um time que joga junto. O atacante não faz gol sozinho. Alguém tem que estar atrás protegendo a zaga, o goleiro tem que estar lá defendendo o gol, o jogador do meio de campo tem que pegar a bola e tocar para ele fazer o gol. Então é assim que um time funciona, um time de futebol. E é a mesma coisa de um time da UTI. Ninguém trabalha sozinho. Então ele, enquanto enfermeiro, observou que o paciente estava sendo exposto a uma FO2 de 100% por um tempo prolongado. Tem que falar para o colega médico e tem que falar para o colega fisioterapeuta também, né? Que os 3 são responsáveis aí pela ventilação mecânica, pelos cuidados mais graves, os cuidados mais específicos, né, dos pacientes graves. Então ele deveria ter chamado os colegas, né? Já que ele não pode coletar uma gasometria sozinho, né? São poucas instituições em que o enfermeiro tem autonomia para prescrever, solicitar exame, no caso, solicitar gasometria. Então, se não é o caso dele ou o caso de vocês, não pode fazer isso. O colega médico que tem que solicitar, daí que você coleta a gasometria, então tem que chamar. Agora vamos dizer que você é novo no setor, você não conhece ninguém, ou você tem vergonha de chamar, ou simplesmente você acha que não é sua atribuição chamar o médico ou chamar o enfermeiro, o fisioterapeuta. Eu tenho vários colegas que pensam dessa forma. Tá? Nesse caso, não é simplesmente chamar, né? Não é o médico está no repouso, o fisioterapeuta está no repouso, eu vou chamar eles e para isso, né? Isso é uma intercorrência que precisa ser resolvida. Mas eu vou ensinar um macete para vocês para quando isso acontecer, que dá para a gente reduzir empiricamente a FO2 para atingir uma saturação adequada. Quando a gente fala de paciente grave dentro da terapia intensiva, o nosso objetivo de saturação periférica de oxigênio não é 100%. Ao contrário do que muita gente pensa, principalmente assim que os profissionais entram na terapia intensiva, eles já entram com esse pensamento. O paciente tem que saturar 100%. Esse é o paciente que está bom, está saturando 100%. Olha que bonita aquela curva e tal. Não é assim.
O paciente ideal dentro da terapia intensiva, ele tem uma FO2, uma saturação periférica de oxigênio entre 93% e 96%. Tem algumas literaturas que ainda colocam 92 a 95, 92 a 96%. Mas ali o limite máximo é 96%. Então, se você chega na UTI, você é profissional da UTI, chega na UTI, o seu paciente lá está recebendo oxigênio, está recebendo por máscara, por catéter ou está entubado e ele está saturando 100%, você já sabe que ele está com hiperóxia. Tá? Ele está recebendo muito oxigênio além do que ele precisa. Nesses casos, a gente já pode diminuir a quantidade de oxigênio. Qual o ideal? O ideal é que se colete uma gasometria e que essa graduação, essa titulação de oxigênio seja feita através da gasometria com um cálculo de FO2 ideal. Tem um cálculo que a gente faz que dá para saber qual é a FO2 ideal para aquele paciente, para ele atingir o nível esperado aí de saturação que a gente quer, que é esse de 93% a 96%. Mas, como eu falei, quem solicita a gasometria é o médico. Tá? E digamos que o médico não pediu, o que é que você pode fazer? Eu já fiz isso várias vezes e, como eu falei, é uma equipe. Na equipe, todo mundo joga junto, mas eu também jogo sozinho, né? Eu também tenho as minhas atribuições, eu posso fazer várias coisas sozinho, mas eu tenho que comunicar o meu time depois, né? Eu posso fazer sozinho, mas eu tenho que comunicar o meu time depois. Então vamos lá, o paciente está saturando 100%, com uma FO2 100%. Eu não tenho gasometria, não tenho nada. O que é que eu posso fazer? Você reduz a FO2 de 5 em 5 ou de 10 em 10. Nesse primeiro momento, como está 100%, você diminui para 90% a FO2. Né? O paciente está entubado, você vai lá no ventilador e diminui a FO2 de 100 para 90%. Observa ali de 5 a 10 minutos e observa o paciente. Não é diminuiu e sai, não. Você fica lá do lado do paciente. De 5 minutos é o tempo suficiente para dar uma resposta. Né? Então, digamos que o paciente continua 100%. Aí você diminui de 90% para 80%. Aí ele continua 100%. Você diminui de 80% para 70%. Aí de 100% caiu para 92%. Eu estou dando um exemplo aqui. Uma situação prática que acontece muito. Então você diminui para 70% de FO2. Caiu lá a saturação dele para 98%. Daí você diminui para 60% e caiu para 95% a saturação. 95% está bom? 95% está excelente. Tá? O nosso objetivo é entre 93% e 96%. Então, se você deixou lá 60% de FO2 e o paciente saturando 95%, está excelente. Você conseguiu diminuir a FO2 que você estava ofertando, você evitou que aquele paciente tivesse uma hiperóxia prolongada, né? Ele não vai estar mais com esses níveis de oxigênio alto no sangue e depois, você não é mais uma situação de urgência e emergência, você pode ficar lá no seu setor, esperar o colega médico chegar, esperar o fisioterapeuta chegar e você comunica. Né? Ó, doutor, o paciente estava lá com FO2 de 100%, eu fui conseguir diminuir, está lá agora em 60% e ele está saturando 95%. O médico vai olhar para você e falar assim, isso, muito bem, bom trabalho. Fala a mesma coisa para o colega fisioterapeuta e vai discutindo o caso. Beleza? Então essa é uma situação prática que acontece bastante na terapia intensiva e que a gente tem que evitar a hiperóxia, que isso causa bastante dano para o paciente, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários. Se vocês quiserem um vídeo também eu explicando sobre o cálculo da FO2 ideal ou outros cálculos que a gente pode utilizar em paciente grave, paciente na terapia intensiva, coloque aqui nos comentários que a gente pode gravar um novo vídeo e qualquer coisa é só comentar também, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo.